o vazio que a gente sente dentro da gente, ela é nada mais do que nossa alma, nosso espírito, nossa carne sedenta pela palavra de Deus. Eu descobri que verdadeiramente a palavra, ela é viva. Cada vez que eu me encho dela, eu nunca termino uma oração da mesma maneira que eu comecei. Posso estar dentro de um período muito maravilhoso ou dentro de um período muito desafiador. A questão é, todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, eu não termino a oração da mesma maneira que eu iniciei ela. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Eu sou a Gabi Zaleski. Eu sou o André Coelho. E hoje nós estamos aqui voltando ao pós-evento, né, amor? Pós-evento. Primeiro episódio depois do evento que fizemos no Brasil, Integral Experience. Eu já tô no novo evento. Quase que eu já dou um spoiler aqui. Depois a gente precisa falar sobre o evento. Não, depois. Não depois dá spoiler. Ok, combinado. Gente, ele já quer dar spoiler assim pra vocês. Tem que gravar um episódio sobre. Vamos sim. Legal. Bom, vamos lá, gente. Hoje vai ser uma conversa Você sabe que pela emocionante. primeira vez no nosso podcast, hoje é o episódio número 68. Uau. É o primeiro episódio que vamos falar sobre esse cara. Esse cara que move muitas pessoas, move muitas histórias, é um cara que o mundo inteiro conhece. E a gente tem como uma convidada muito especial uma mulher para falar sobre ele. Sim, de forma muito profunda. Eu quero, quando a gente conversou antes, né? Até o cachorrinho da Adorei. Ai, que bonitinho. A vida como ela é. A vida como ela é. A gente conversou antes e ela me contou que a forma como ela encontrou ele, eu falei assim, vamos conversar sobre isso. Isso vai conectar muito, isso é muito importante, passar essa mensagem. E ela falou, não, é isso que eu quero, é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. E o nosso tema é como ter mais intimidade com Jesus. Vamos lá, Juliana Bringuente, pela primeira vez aqui no UnineCast, nascida em Santa Teresa, Espírito Santo. A Juliana fala e escreve sobre Jesus nas redes sociais. Juliana, seja muito bem-vinda. Ei, André. Ei, Gabi. Que bom estar aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que o Senhor proporcionou esse momento aqui, todos juntos. E vamos hoje permitir que o Espírito Santo flua através das nossas vidas e traga muita graça e muita unção para esse momento, para esses minutos que nós vamos dedicar. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial na nossa vida. Muito obrigada pelo convite, viu? A gente que agradece. Tô ansiosa. Aí eu tenho certeza que também quem está assistindo, porque todo mundo tem a sua própria visão, tem suas próprias experiências, né? Então a gente é muito honrado e agradecido por você ter aceito o nosso convite e vir trazer a sua visão e a sua história, que eu tenho certeza que vai conectar com as pessoas que precisam se conectar. Então, Com certeza. antes da gente entrar nesse tema, que é um tema que eu tenho certeza que não vai faltar perguntas, não vai faltar tempo para a gente conversar sobre isso, a gente queria conhecer um pouquinho da Juliana, né? Como é que hoje você está morando em... Hoje eu moro em São Paulo, mas eu nasci no interior do estado do Espírito Santo. Tá, e Santa como que foi Teresa. essa mudança, Juliana? Quando que você saiu de lá? Quando que resolveu ir para São Paulo? Eu cheguei aqui em São Paulo em setembro de 2023. Tá. E eu cresci a minha vida inteira lá no interior com a minha família. Eu sou filha única. Eu nasci em um lar cristão. Mas eu costumo falar que eu só conheci Jesus de verdade quando eu quis saber quem ele era. Porque se eu não tivesse desejado isso, talvez eu só teria passado ao longo da minha vida escutando falar sobre ele. Eu não teria tido a minha experiência pessoal com ele.
Só que quando a gente acaba contando dessas coisas, a gente se lembra também que todos os nossos dias eles já estão escritos, né? Eu acredito. No livro do Senhor, antes que sequer algum deles existisse. É isso que a palavra nos revela. Então, a verdade é que Deus estava pacientemente me esperando até que Ele pudesse se revelar a mim, até que eu estivesse pronta para enxergar a luz que é nos olhos de Jesus. Então, eu acredito fielmente que cada um de nós temos um momento oportuno em nossas vidas onde a gente vai conhecer Jesus de um jeito que a gente nunca conheceu antes. Cada um no seu jeitinho individual, seu jeitinho especial, do jeito que o Senhor determinou. É isso. E eu venho do interior do Espírito Santo, cresci lá a minha vida inteira, e a minha mãe cantava na igreja quando eu era criança. Ela cantava lindamente. A minha mãe conta uma coisa engraçada, que ela fala que eu, pituquinha, eu ia lá na frente da igreja, queria pegar o microfone e falar. Que legal. Ela conta isso, eu acho muito engraçado. E a gente vê também como que é o trabalhar de Deus, né? Desde pequena, depois que o Senhor revelou o meu propósito para mim em oração, depois de um longo processo, onde eu busquei muito essa revelação do meu propósito no Senhor, quando eu tive a revelação, ó o Piuí, quando eu tive a revelação, quando eu estive pronta para entender algumas direções que o Senhor tinha para dar para a minha vida, eu pude perceber que o tempo todo Ele estava me preparando, desde a minha infância. O tempo todo Ele estava lá me preparando. É engraçado que a minha mãe, na hora que eu ia, por exemplo, ela me ensinava assim, estudar as matérias da escola, falando em voz alta, ditando para ela qual que era a matéria da prova específica, né? E é engraçado que eu vejo que isso que minha mãe fazia, de fazer eu ditar a matéria em voz alta, já me preparava para eu conseguir me comunicar melhor com as pessoas, né? Me apresentar melhor para as pessoas. Então, eu também vejo isso, esse cuidado de Deus, desde novinha, com o Senhor, usando a minha mãe para me preparar para o que um dia eu ia vir a viver, né? A questão de eu escrever foi muito também incentivo da minha mãe, do meu pai, desde muito pequena. Eles me davam muitos cadernos, muitas canetas coloridas, eu amava essas questões, essas coisas, e eu ficava escrevendo muito, desde pequena, sempre escrevi muito. Escrevia meus sentimentos, escrevia quem eu queria ser, quem eu era, escrevia tudo. E ao longo também dessa minha revelação de propósito com o Senhor, foi onde eu vi algo que estava nítido e presente na minha vida inteira, que era o meu amor pela escrita. E depois que eu estava mais preparada para isso, foi onde eu pude unir essas duas coisas, só que de um jeito muito melhor, falando de Jesus, contando a minha experiência, a minha intimidade, a minha relação com Ele. E é isso. Hoje eu moro aqui em São Paulo, eu falo e escrevo sobre Jesus, falo muito sobre Jesus nas redes sociais. Nós temos o nosso encontro com Jesus, que é toda segunda, às 8 horas da noite. É um encontro muito especial. Eu recebo também, diariamente, muitos testemunhos das pessoas que me acompanham, do quanto o nosso encontro com Jesus alcança a vida delas. E é isso. Hoje é a minha alegria, o que faz meu coração queimar, Jesus graciosamente me revelou, que é falar sobre Ele, e eu não consigo parar de falar isso. E antes que alguém pudesse ver isso de maneira pública, foi muitos e muitos anos no secreto, onde ninguém mais via. Eu não conseguia parar de falar dele. As pessoas ao meu redor, as pessoas que conviviam comigo, via. Era nitidamente, eu não conseguia. O amor literalmente me consumiu. Mas, por exemplo, quando você fala assim, que você falava no íntimo, é como se você conversasse com ele sem estar usando as palavras? É isso? Sim, eu acredito, o meu jeito, tem duas formas que eu uso para orar. Os nossos lábios, o Senhor nos deu a nossa boca para profetizar, né? Nós temos a passagem do livro de Ezequiel, onde a gente consegue ver o Senhor instruindo Ezequiel a profetizar sobre o vale de ossos secos, que o Senhor fez ele ver. E o Senhor falava assim, Ezequiel, profetiza sobre esse vale. Esse vale de ossos secos, ele pode voltar a viver? Então, Ezequiel, pela autoridade que o Senhor deu a ele de profetizar pelo teu nome,
Ezequiel profetizou, e todo aquele vale de ossos secos, que a Bíblia fala que estava muito secos, tudo aquilo que estava morto voltou a viver. Voltou a viver de uma forma como se nunca tivesse morrido, nunca tivesse estado morto. Então, assim, a palavra nos instrui muito a respeito do poder que há nos nossos lábios, o poder da profecia que existe nos nossos lábios. Mas também as orações mais secretas, os seus pedidos mais íntimos e secretos, eu prefiro deixar para dentro de mim e falar só com o Senhor. Porque o único que pode ouvir os meus pensamentos é aquele que me criou, aquele que me teceu dentro do ventre da minha mãe. Então, somente Ele pode ouvir os meus pensamentos. Então, os pedidos mais secretos, as orações mais secretas, mais singelas, eu deixo no íntimo do meu coração. E as orações em voz audível, eu aprendi ao longo da minha caminhada com Jesus a profetizar, a declarar em voz alta tudo aquilo que eu gostaria de ver com os meus olhos, né? Declarar vida sobre tudo aquilo que está morto, declarar bênção, declarar portas abertas pelo nome de Jesus, restauração, libertação. Enfim, há poder no nome de Jesus, né? Não há limites para Ele. Então, Ele nos deu autoridade para, pelo nome dEle, como filhos, declararmos vida sobre tudo aquilo que o nosso coração necessita, né? Precisa viver. E é isso, hoje eu moro aqui em São Paulo, é uma realização para mim, desde pequeno eu sempre quis morar aqui, que fugiu um pouco do convencional da minha família, sabe? Todo mundo do interior, e aí não, eu sempre queria diferente. Então hoje eu estou morando aqui, não foi muito fácil essa mudança, sabe? Filha única, sair de casa. Eu amo muito a minha família é tudo para mim. Mas como eu tinha e tenho a direção do Senhor, é diferente, né? Quando a gente tem uma direção sobre o que a gente está fazendo, a gente não consegue desistir. A gente não consegue literalmente desistir, porque todas as vezes que a gente dobrar os nossos joelhos em prol de uma direção que o Senhor nos deu, Ele nunca vai deixar a gente desistir. Ele vai sempre revigorar o nosso ânimo, do tipo, continue naquilo que eu te revelei, porque eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que eu falei para você. A gente sabe muito bem como é isso, né? A gente tinha conversado um pouquinho no bastidor, eu queria um pouco trazer essa história. Como é que foi esse encontro? Como é que porque você falou que você nasceu numa família cristã, então, ou seja, você já vem sendo ensinada desde que você nasceu ali na tua primeira infância, mas depois que a gente cresce, a gente tem as nossas próprias opiniões, os nossos próprios desejos, as nossas orientações e o nosso propósito, né, que a gente vai chegar nesse ponto da conversa hoje. Mas você tinha contado pra gente, e eu queria muito que você compartilhasse com todo mundo aqui, como é que foi esse encontro? Como é que foi esse teu momento? Esse encontro com Jesus, ele foi dentro do meu quarto. Bem simples, desse jeito. Quando eu tento me recordar a respeito disso, sobre o início, sobre o que me levou a conhecer Jesus da maneira que eu conheço hoje, sobre o que me levou a viver toda a graça que eu vivo hoje com o Senhor, eu me lembro exatamente daquela menina, entrando dentro do quarto dela, fechando a porta e buscando Jesus. Eu tinha uma frase constante que eu falava a cada ano, assim: Jesus, esse ano eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. E eu escrevia, novamente, eu escrevia todos os anos isso no meu caderno de anotações. E por volta do ano de 2017, foi quando eu comecei a sentir um desejo de buscar mais pelo Senhor. Só que eu não tinha o hábito de ir à igreja, né? Então foi algo muito assim, literalmente dentro do meu quarto. Era uma vontade, uma busca que eu deixava ali com o Senhor. Eu comecei nessa fase, eu estava na faculdade de odontologia, e eu comecei a ver a Juliana, ela estava deixando de ser uma menina e ela estava começando a se tornar uma mulher. Eu me lembro exatamente dessa sensação de mudança dentro de mim, essa sensação de responsabilidade. Eu sabia que eu tinha que crescer. E crescer é doloroso. E eu percebo que crescer é uma escolha que não provém da idade que a gente tem.
mas é uma coisa interna, sabe? Dentro de nós. É uma coisa, se dentro de nós eu desejo crescer, eu vou enfrentar esse crescimento, entendeu? Eu vou romper nesse crescimento, entendeu? Então foi quando eu olhei as situações ao meu redor. Por exemplo, os meus pais são pais separados. Eu sofri muito com isso quando isso aconteceu. Eu tinha 13 anos só. E filha única, cresci com eles, vivendo com eles são minha vida. Eu sofri demais com isso. E quando eu entrava para dentro do meu quarto para falar com Jesus, Jesus ia me apontando essas feridas internas que eu tinha dentro de mim, né? E apesar de não conhecer muito a palavra, apesar de não ir muito à igreja, de não orar muito, eu me lembro que eu mal sabia orar. Eu não conseguia orar. Eu falava, meu Deus, eu não sei. Com toda essa minha pequenez, o Senhor só olhou para o meu coração sedento, buscando por Ele. Então, nessa busca minha, Jesus, ele me mostrava tudo aquilo que eu precisava de cura interior dentro de mim. Mas mesmo com toda essa fragilidade, essa pequenez, há uma coisa que eu sempre soube. E foi o suficiente para tudo que eu precisava. Eu sempre soube que para Deus nada era impossível. Eu sempre soube que não há ninguém maior do que Ele. E isso foi o suficiente para me fazer conhecer Jesus. Eu sabia que ele era maior que todas as coisas. Então eu entrava para dentro do meu quarto, eu olhava as circunstâncias contrárias e eu entregava ali dentro para ele. Eu mostrava, olha, Jesus, não, eu não aceito viver isso. Na minha vez de viver não vai ser assim. Meu casamento não vai fracassar, eu não vou ter os mesmos problemas que os meus pais tiveram. Não, eu vou ver eles abençoados, eu vou ver eles curados, regenerados. Eu não aceito, porque eu sou filha do Deus do impossível, eu não preciso. Entendeu? Então, essa busca interna dentro do meu quarto foi fazendo com que cada vez mais eu me alimentasse do Espírito Santo de Deus. Quando a gente começa a se alimentar do Espírito Santo de Deus, a gente começa a ter percepção de algo que a gente não tinha. O vazio que a gente sente dentro da gente, ela é nada mais do que nossa alma, nosso espírito, nossa carne sedenta pela palavra de Deus. Eu descobri que verdadeiramente a palavra, ela é viva. Cada vez que eu me encho dela, eu nunca termino uma oração da mesma maneira que eu comecei. Posso estar dentro de um período muito maravilhoso ou dentro de um período muito desafiador. A questão é, todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, eu não termino a oração da mesma maneira que eu iniciei ela. Então, através disso, dentro do meu quarto, eu realmente pude relembrar de algumas coisas que eu ouvi durante a minha infância. A palavra é viva, Jesus é o único caminho. Só que essas coisas foram se revelando para mim de um jeito muito único e individual. Eu aprendi que a palavra é vida, que ela é viva, quando eu literalmente vi me alimentando por ela dia após dia e não conseguindo mais parar, porque eu nunca tinha experimentado aquela vida em meu interior. E é engraçado que quando a gente conhece Jesus, a gente nós achamos que a vida vai ficar uma maravilha e tudo muito fácil. E não é isso que acontece. Não é. Porque o que acontece? Para Jesus entrar dentro de mim, dentro de você, de vocês, a gente não precisa mudar quem a gente é. Por quê? Não tem como mudar sem ele. Eu só consigo mudar por meio da ação do Espírito Santo dentro de mim. E eu, por muito tempo, eu achava que eu não era digna de chegar até Jesus. Eu achava que eu tinha que me preparar no caminho do autoconhecimento. Eu achava que eu tinha que me preparar no caminho do autoconhecimento para que aí sim eu pudesse chegar até Jesus. Mas eu não sabia que não existe transformação sem que ele já esteja presente. Então, nesse momento, quando eu achava que eu tinha que me preparar, quando eu queria melhorar quem eu era para chegar até ele, na verdade o Espírito Santo já estava ali. Era o contrário. Trabalhando dentro de mim, ele já estava ali, né? Porque a transformação só acontece por meio de Jesus. E aí o que é doloroso é que ele entra do jeito que a gente está, mas para que ele permaneça, ele precisa mudar todas as coisas. Para que Jesus entre em nós, ele entra do jeito que a gente está. Exatamente do jeito que a gente está.
que a gente está. Tudo que o Senhor quer, na verdade, é que a gente se entregue para Ele do jeito que a gente está. Porque tudo que Ele precisa é isso, entendeu? Dessa nossa entrega verdadeira. Tudo que Ele precisa para realizar o novo dEle, para operar a graça dEle no meio de nós, é que a gente entregue esse tudo que nós somos, que para a gente não é nada, né? Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas é esse nada que para Jesus é tudo, né? Então, essa mudança interior, o Senhor fala que Ele chama de novo, que Ele faz nova todas as coisas, né? Então, essa mudança, esse renovo interior, o apóstolo Paulo também fala sobre a renovação da nossa mente, que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente conheça qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É através dessa renovação ela é diária. E ela é uma renovação que, às vezes, ela é muito dolorosa. Ela requer muita persistência em fé, perseverança. Porque eu não posso só louvar a Deus. Oi? Você passou esses desafios assim? Eu passo até hoje, até o fim da minha vida aí de passar. Porque é assim, o Senhor está nos preparando o tempo todo. Nós somos o vaso de barro e Ele é o oleiro da vida. Ele nos molda conforme a vontade dEle, né? E a Bíblia também fala muito sobre que o Senhor não derrama vinho novo em odres velhos, porque o odre velho, ele não consegue suportar a fermentação e expansão do novo vinho. Então a gente precisa permitir ser renovado pelas mãos do Senhor, para que a gente se torne um vaso novo, e aí sim ele passe a derramar vinhos novos em nossos odres, né? E falando a respeito dessa minha... Como eu conheci Jesus dentro do meu quarto, me fez eu me lembrar de uma pessoa que eu não posso deixar de falar dela. Além do Espírito Santo ser o meu maior grande amigo, teve um evangelista também aqui. Tem um evangelista aqui nessa terra que também foi um grande amigo meu dentro do meu quarto, sem ele nem saber. Mas não sei se vocês conhecem, ele é completamente abençoado, incrível. Eu não tenho palavras, porque a gente não consegue esquecer quem apresentou Jesus para a gente. A gratidão que a gente tem pela pessoa que apresentou Jesus para a gente não é desse mundo, não. É sobrenatural. E eu falo dele até emocionada. Mas esse evangelista, ele foi o Dave Leonardo. Enquanto eu conhecia Jesus dentro do meu quarto, o Dave falava muito através do Espírito Santo na minha vida. Eu não me sentia digna de chegar até Jesus. Eu achava que eu não era digna. Eu era impura demais, eu tinha pecado demais. Como é que eu ia falar com o Salvador? E o Dave foi a única pessoa que eu ouvi falar de Jesus que fez eu me sentir digna de chegar até Jesus, ver que eu podia chegar até Ele, né? Porque o Dave, ele mostra uma relação muito simples com Jesus. É uma coisa muito simples, entendeu? Eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, que zela por mim, que não olha para os meus defeitos, que não olha para as minhas fraquezas. Ele não me define pelos meus pecados, entendeu? Porque ele não olhou para os meus pecados, ele me salvou dos meus pecados. Então, a partir do momento que eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu sou filha, né? Filha. E uma filha, ela não precisa ir com medo para o pai dela. Ela pode mostrar a fraqueza para o pai dela, pode mostrar os sonhos que ela tem para o pai dela, os medos, as incertezas, as angústias. Então, Dave, ele me mostrou, através do Espírito Santo que opera nele, que eu podia chegar até Jesus. Então, durante muitos anos da minha vida, eu conheci Jesus, eu ia conhecendo Jesus através do evangelismo do Dave, que é uma pessoa muito abençoada por Deus, e eu não consigo esquecer, sabe? Eu não consigo esquecer quem me apresentou Jesus. Mas isso Então, foi dentro da igreja, isso foi pela internet, isso foi pessoalmente? Como é que foi isso? Era literalmente dentro do meu quarto, era dentro do meu quarto, nos meus momentos de oração, onde eu ouvia muita pregação do Dave, porque eu nunca tinha ouvido alguém falar de Jesus daquela forma, com tanto amor, com tanta simplicidade. Eu nunca tinha ouvido alguém falar de Jesus daquela forma. E aquilo foi uma flecha no meu coração no momento que eu mais precisei da minha vida. Sabe? Então eu tenho uma gratidão por ele muito grande. Eu sei que ele é uma pessoa muito abençoada por Deus. Você já conheceu ele? Eu já conheci.
Já? Eu já conheci, Você já e eu falou tenho isso uma coisa mesmo? muito engraçada. Eu tenho Hã. uma coisa muito engraçada para falar. Conta. Lembra que eu falei para vocês que eu já falava de Jesus há muito tempo com as pessoas ao Ah. meu redor, eu não conseguia parar de falar dele, que ninguém via, Uhum. certo? Uhum. E eu sabia que isso era o que me movia. E eu não falava nas redes sociais, só que o Espírito Santo queimava dentro de mim. Ele me induzia, só que eu sou uma menina muito tímida. Não sei se parece, mas eu sou muito tímida. Muito Mas tímida. nas redes Então, você consegue alcançar mais pessoas, né? exato, mas Uhum. demorou para eu conseguir liberar isso na rede social, entendeu? É. Eu tinha o Espírito Santo me induzindo a isso. E eu lembro que a primeira vez que eu postei um vídeo, falando mesmo de Jesus, um Reels, em 2023, a minha mão tremia. Tremia, eu não conseguia postar, mas eu sabia que eu tinha que postar, eu tinha muita vergonha. Eu falava, meu Deus, e se... Enfim, não acreditava muito em mim, sabe? E aí eu postei o primeiro. E aí deu uma repercussão muito legal, acho que passou de 1 milhão de visualizações, aquilo foi um grande incentivo para mim. Eu falei, meu Deus, caramba, eu não imaginava, né? E aí eu postei o segundo vídeo. Quando eu postei o segundo vídeo, acho que deu uns 2 dias ou 1 dia, quando eu vou ver, o David tinha comentado no vídeo. No segundo vídeo já? Ele comentou no vídeo, e eu tava do lado do meu namorado, o Hugo, e eu falei, amor, e o Hugo sabe o quanto que Admira, eu tenho um carinho enorme pelo David. Eu falei, amor, eu não acreditei. Eu falei assim, olha quem viu. E um pensamento que eu sempre tive, né, quando eu vi aquilo, eu falei assim, ele não imagina que essa menina que ele viu, que ele comentou, ele não imagina o desenvolvimento dele. o grande amigo que ele foi dessa menina quando ela estava dentro do quarto Que dela buscando legal. por Jesus, né? Então ele viu, aí ele veio um dia que ele veio fazer um evento aqui em São Paulo. Eu fui com a família do meu namorado e eu já tinha ido num evento anterior, no ano antes. E eu lembro que naquele ano antes, em 2022, eu senti o Espírito Santo falar para mim, ó, não é hoje que você vai ver ele, não é hoje que você vai conseguir falar com ele. Mas em 2023, quando eu voltei no agora. evento dele, eu senti o Espírito Santo falar, você vai conhecer ele, porque eu queria muito conhecer ele. E aí, foi um pouquinho depois que ele já tinha visto o meu vídeo. Aí eu esperei lá na fila, eu tava com o celular na mão, eu falei, David, olha só, eu sou a menina do vídeo. Eu sou ela. E eu tinha muita gratidão para passar ali, só que era muito, muito curto o período de tempo que eu poderia falar com ele. Então, eu só mostrei o vídeo para ele, ele me reconheceu, eu fiquei muito feliz com aquilo. E tinha falado para ele que, falei, Espírito Santo, me instrui no que eu falo para ele, porque eu tenho tanta gratidão para ele que eu não vou conseguir falar aqui. Então, eu lembro que o Espírito Santo só mandou falar para ele assim, David, não se esqueça que você é uma bênção. Achei que era assim. E é isso, não poderia deixar de falar desse grande amigo. O Senhor me ajudou. Além do Espírito Santo, né, no secreto, que era o David, que né, tem muito carinho por ele, pela família, uma pessoa muito abençoada. Um grande evangelista. Que legal, a gente vai aproveitar e colocar aqui os contatos dele, né, as redes dele. Ju, Ele é maravilhoso, gente. posso fazer uma pergunta que eu tô... Pode. E você estava falando e eu senti de perguntar. Eu gostaria de entender, você falou que cresceu num lar cristão, evangélico ou católico? Católico. Católico, legal. Eu gostaria de entender por que você, mesmo depois de grande, né, já adulta, você enxergava que você não era preparada ou digna de encontrar Jesus. Porque assim, por que eu estou fazendo essa pergunta, tá? Eu acredito que muita gente pode estar passando num momento parecido, entende? E eu acho importante você que teve a experiência, que mudou digamos, de visão e de sentimento sobre isso, como você comentou sobre o David Leonardo, que te ajudou nas pregações e tal. Eu gostaria de entender por que você sentia isso e o que mudou, por que você deixou de sentir, o que foi você comentou, foi tão simples, né, a forma como ele falava de Jesus, como ele fala de Jesus. E essa simplicidade mostrou que eu poderia enxergar tudo isso de uma maneira totalmente diferente. Mas conta pra gente exatamente por que antes você não se sentia digna desse encontro e você passou a sentir. Por quê? Porque, sabe, você entende o que eu quero dizer, né? Isso pode ajudar muita gente. Primeiro,
Jesus foi crucificado na cruz por mim e por você, e por vocês. Ele derramou seu sangue por mim e por vocês. E o sangue de Jesus, ele merece ser honrado. A salvação de Jesus, ela merece ser honrada. Nós devemos orar todos os dias, pedindo que o Espírito Santo nos instrua a cada vez mais honrar o sacrifício de Jesus e entender quão grande sacrifício ele fez. Só que o evangelho que haviam me apresentado, não por pessoas que não queriam o meu bem, a maneira como eu escutava o evangelho, às vezes na igreja ou por outros líderes, fazia com que eu achasse que era algo impossível de viver, sabe? Porque já me obrigavam a querer mudar quem eu era. Você tem que renunciar a isso, aquilo. E não, a palavra nos diz, quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo. Então não adianta uma pessoa virar para você e falar, você não pode fazer isso, você tem que deixar de fazer isso para você caminhar com Jesus, que senão você não caminha. Ei, não é assim. Ninguém tem autoridade de ser o Espírito Santo na vida de ninguém. Eu mudei, do jeito que eu mudei, eu me transformei em quem eu me transformei. A única razão dessa transformação é o Espírito Santo de Deus. Não se deve a mais ninguém. Foi ele dentro de mim, operando o seu poder dia após dia, revelando a minha verdadeira identidade como filha de Deus, firmando em mim a minha verdadeira identidade, que foi me fazendo naturalmente querer renunciar velhos hábitos, coisas antigas, pessoas que não faziam mais parte da minha vida, do meu ciclo, entendeu? Inclusive a minha profissão de odontologia, sabe? Foi tudo um apontamento de Jesus para isso, me mostrando para que ele me fez, para que ele me criou, entende? Então, o Dave, por que ele foi essencial no meu processo de evangelização? Porque ele veio me mostrar o amor de Jesus. Ele veio do jeito dele me mostrar que eu podia sim chegar até ele. Sabe por que eu podia? Porque eu sou filha. Porque ele derramou o seu sangue por mim. Então, sim, eu poderia chegar até Jesus do jeito que eu estava. Porque era exatamente tudo o que ele precisava de mim. Que eu me entregasse por inteiro. Então, é isso. Eu poderia ficar ouvindo você aqui por muito tempo, mesmo eu não tendo esse contato com as palavras, né. Eu não tenho conhecimento da Bíblia, dessa história, mas eu gosto muito de escutar, eu gosto muito de ouvir. E eu sei que você está prestes a fazer um lançamento muito especial, e eu gostaria Sim. que você contasse um pouquinho, aproveita esse tempo aqui conosco e com a nossa audiência, para você falar sobre esse novo projeto, sobre esse novo lançamento, por favor. Cantar. Vai ser pela primeira vez que eu vou publicar um e-book devocional meu. Foi um propósito de 21 dias, com o auxílio do Espírito Santo, que eu escrevi para vocês. 21 dias, porque existe uma passagem bíblica sobre o jejum de Daniel, sobre os 21 dias do jejum de Daniel. E eu, particularmente, já fiz alguns propósitos com o Senhor de 21 dias. E foram propósitos, assim, bem puxados de serem feitos. Existem coisas que se levantam de todos os lados, sabe? Existem coisas que se levantam de todos os lados, porque há um poder muito grandioso quando a gente dedica tempo da nossa vida para Jesus, quando a gente dedica propósito com Ele. Sabe por quê? Porque se eu mostro para o Senhor que eu quero passar tempo com Ele, que eu quero fazer um propósito com Ele, se eu me coloco em jejuns, se eu oro mais que o normal, então isso tudo ele movimenta o mundo espiritual de uma forma muito poderosa. Lembra que eu falei sobre a profecia? Nossas orações são profecias, né? A gente não consegue, a gente acho que nunca vai conseguir ter dimensão, ter conhecimento do que é o poder da oração. O que uma oração pode fazer. Eu lembro que eu vi uma frase uma vez que dizia: os seus joelhos dobrados, eles podem te levar muito mais longe que os teus pés podem ir. Isso é totalmente verdade. Eu já tive muitas experiências com o Espírito Santo, inclusive nesses propósitos de 21 dias de oração, de chegar nesses 21 dias e Deus romper muitas cadeias malignas, abrir portas, milagres, bênçãos. Então, eu quis muito trazer isso para as pessoas que me acompanham, porque quem está ali, quem me acompanha ali no meu Instagram, sabe que, nas redes sociais, sabe que é tudo muito natural. O que eu não sei ser de outra forma,
O que eu sei mostrar para eles é o que eu vivo, certo? Então eu queria trazer essa questão dos 21 dias, por quê? Porque é algo que eu já vivo, eu já experienciei, eu já tive muitas experiências, né, com esses propósitos de 21 dias que eu fiz com o Senhor. Então eu quis trazer esse devocional para eles. O devocional se chama Vença os Seus Fracassos. 21 dias no secreto com o Espírito Santo. Por que no secreto? Como eu disse para vocês, eu conheci Jesus dentro do meu quarto. E existe uma passagem bíblica no livro de Mateus 6,6 que diz assim: entra para dentro do seu quarto, fecha a porta e ora para o teu pai, que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto, ele te ouvirá e te recompensará. Então, assim, eu conheci Jesus dentro do meu quarto, quando eu nem conhecia essa passagem bíblica. Só que era esse grande passo de fé que eu estava dando, entrar para dentro do meu quarto, que era ali, justamente no secreto, que Jesus ia se revelar para Juliana de um jeito único, né? E é no secreto que o Espírito Santo se revela para mim e para você. É o Espírito Santo que vai fazer eu e você compreendermos quem é a Trindade, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. E por que eles são um só. Porque o Espírito Santo me revela Jesus. E Jesus me revela Deus. E toda essa caminhada individual e única que a gente tem no secreto com o Senhor vai nos revelando cada vez mais o porquê que toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra e declarar que Jesus Cristo. Então, esse propósito de 21 dias é para todos aqueles que desejam ir mais fundo com o Espírito Santo. É para aqueles que querem caminhar mais fundo, mergulhar mais fundo no oceano de amor de Jesus. E é engraçado que Vença os Seus Fracassos, que foi o nome do devocional, é a vitória de um próprio fracasso meu. Legal você compartilhar isso. Que as pessoas também devem passar. Eu achava que nunca estava bom o suficiente. Eu achava que eu não ia dar conta. Eu escrevi a minha vida inteira, mas eu ainda nunca tinha feito uma obra. Ju, mas esse vai ser só o primeiro. O primeiro. Eu sei, eu creio. Porque queima no meu coração. Eu amo isso. Faço isso. Sabe aquela realização? Quando eu fazia odontologia, quando eu atuava, eu gostava de cuidar das pessoas, mas eu não me via ali. Nunca me via ali. Quando eu escrevo, eu entro no meu mundo com o Senhor. Eu me sinto realizada demais. É uma coisa assim, é um fluir muito poderoso. E esses 21 dias são 21 dias muito profundos. Eu tenho completa certeza de que é o Espírito Santo o tempo todo me instruindo, me auxiliando, porque eu jamais seria... E o quanto vai impactar a vida das pessoas, né, Juliana? Em nome de Jesus. Eu creio que todo mundo que vai receber, que vai ir de encontro com esse devocional, com esse propósito, eu creio fielmente que todas as pessoas já foram tocadas por Deus a respeito disso. Elas já vão receber isso, porque o Espírito Santo preparou para elas. Eu sinto que enquanto eu escrevia, Jesus lembrava de cada filho dele que ia receber essas palavras. Eu sabia que eu estava fazendo algo para os filhos do Senhor, né? E algo ao longo da minha caminhada cristã que Jesus, que o Espírito Santo me revelou em alguns momentos foi que todas as vezes que eu desvio os meus olhos para os problemas do outro, para a necessidade do outro, toda vez que por um segundo eu tiro os meus olhos da minha necessidade e volto os meus olhos para Jesus não, para aquele que está necessitado, quando eu volto daquilo e olho para o meu problema, ele já não está mais do mesmo jeito que eu deixei. E foi aí que eu senti o Espírito Santo me falar assim, quando você cuida deles, quando você cuida do problema deles, eu cuido dos seus. Então, esse devocional é para todo mundo que ama muito Jesus e que quer ir cada vez mais fundo na presença do Rei da Glória, na descoberta de grandes milagres e maravilhas, que é caminhar com o Senhor. A vida, ele diz, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se a gente anda ao lado daquele que venceu o mundo, somos mais que vitoriosos, não é mesmo? Sim, sim. Ô, Ju, Parabéns pela obra. E aonde que o pessoal pode... Eu queria que você compartilhasse o teu arroba, onde que o pessoal te encontra, para que você possa ter esse acesso a você. É @Juliana Bringuente.
Arroba Juliana Bringuente, _ no Instagram, e arroba Juliana Bringuente, tanto no TikTok quanto no YouTube. O lançamento vai ser agora, na primeira semana do mês de março. Vai ter o link lá no meu perfil das minhas redes sociais. Eu criei um site também, para que a gente, o próprio site, que tem toda a cara do... Eu mesmo desenvolvi. Oh, meu Deus, gente, desculpa. A vida como ela é, Ju, tá tudo certo. Me perdoa. Chegou todo mundo aqui agora. Eu sei. Mas eu criei um site, né? Todo com a minha carinha. Se você olhar lá no meu perfil do Instagram, você vai ver que eu amo muito coisa de livros, aquela vibe do escritor, sabe? Eu criei um site pra gente colocar ali a venda, e eu acredito que todo mundo que me acompanha já vai olhar aquilo ali e falar assim, meu Deus, isso é a cara dela. É isso. E é isso. Logo na primeira semana do mês de março, a gente vai ter o lançamento, e os links vão estar... Os links para que as pessoas consigam o devocional vai estar disponível nas minhas plataformas. É isso. Tá bom. Ju, adorei. Eu sei que você tá no teu horário aqui, né? A vida como ela é assim mesmo. Foi tudo muito improvisado hoje. Mas é o jeito que tem que ser, a hora que tem que ser. Exato. Tá, eu queria deixar aqui para quem o arroba da Juliana ficou na edição aqui e também tem na nossa descrição. E, amor, tô esquecendo de mais alguma coisa? Criança. Ju, eu não posso encerrar sem deixar de fazer uma coisa. Eu sei que o teu horário tá bem justinho, mas eu queria trazer uma reflexão para que você voltasse lá naquele momento da Juliana criança, na primeira infância, ali pelos seus 5, 6 anos, se você estivesse dentro do seu quarto, sentada, conversando com a Juliana, o que você gostaria de falar para ela hoje, com a experiência que você tem hoje? Se você pudesse passar uma mensagem para ela. Eu diria assim, fica tranquila, não tem nada de errado com você. Você é diferente dos outros porque Jesus te fez assim e isso é o que te faz mais bonita, mais bela. Você nunca conseguiu se encaixar muito em círculos, em grupos, é porque você é diferente. E não acha que isso é um problema. É porque o Senhor, Ele vai te colocar nos lugares que você tem que estar e com as pessoas que você tem que estar, que vão gostar exatamente de como você é. Eu vou falar também para essa menina que tudo que ela está vivendo lá, criança, sabe? Essas coisas que você escreve, essa sua vontade de pegar o microfone na igreja e falar para todo mundo, tudo isso é Deus te preparando para o que você vai viver no seu amanhã. Fica tranquila que você tem, sim, muitos dons. Apesar de você pensar que você não tem muitos talentos, você tem, sim. O Senhor te concedeu muitos talentos. E eu estou muito orgulhosa de tudo que você vai enfrentar ao longo da vida. Continua firme, porque o Senhor vai se revelar para nós de maneiras que nós nunca imaginamos. E eu consigo ver essa criança também assim. Quando eu falo para ela de Jesus, que a gente conheceu Jesus e quem Ele é, eu consigo ver a minha criança interior falando assim, eu já sabia. Eu sempre estive com Ele. É por isso que eu sempre sonhei sem limites, sem barreiras, porque Ele sempre esteve com a gente. E é isso. Amém. Muito obrigada, gente. Foi incrível estar aqui com vocês. Beijo para você. Obrigada, mesmo com todas as dificuldades, as intempéries, a agenda curta e tudo mais, você aceitou estar aqui conosco. É um prazer ter conversado contigo. E eu espero que a gente tenha, talvez, uma oportunidade de você vir aqui pessoalmente. Conversar. Com toda certeza, não só eu, mas eu e o Hugo iremos aí em breve, em nome de Jesus. Combinadíssimo. Ele falou, a gente ainda vai. E a gente tá esperando, é só dizer quando vocês vêm que a gente faz o planejamento. Com certeza. E ele é uma bênção, viu? A gente amou. Ele é um grande presente de Deus. O Cavalari, eu não lembro o episódio deles, talvez o número. Não lembro mais o número também. Mas quem quiser assistir tá aqui nos nossos vídeos, Hugo Cavalari, esse casal que a gente tem com muito carinho. Ju, um beijo no seu coração. Esse aqui beijo para você, gente. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Amém. Beijo, obrigado. Tchau. Beijo.